Estamos ao vivo. Podemos começar? Podemos. Podemos. Bom, gente, boa tarde a todos e a todas que estão conosco nesse momento, né? Eu sou o professor José Guilherme Fernandes, estou coordenador do Colaboratório de Interculturalidades, Inclusão de Saberes e Inovação Social. É um grupo de pesquisa, mas não é só um grupo de pesquisa, é um grupo de ações, né? Um grupo que preza a interação universidade-sociedade. E, em função disso, hoje nós trazemos um tema que é uma demanda nossa, das pesquisadoras que participam do grupo, mas eu acredito que seja uma demanda muito mais ampla, das várias outras pesquisadoras que estão pelo Brasil afora, por essa Amazônia, realizando um excelente trabalho, como eu posso testemunhar, né, com as mulheres pesquisadoras que estão conosco no Colins, e acredito também que é uma excelente oportunidade da gente, enquanto um colaboratório, né, realizamos trabalhos colaborativos e de inclusão de saberes, é uma excelente oportunidade de nós termos a voz das outras pessoas que estão conosco, mas muitas vezes a gente acaba não ouvindo, né, dada a correria do cotidiano da pesquisa. Então, as mulheres, elas são um grupo muito expressivo na academia, mas, infelizmente, nós temos dados que demonstram essa certa invisibilidade da mulher na pesquisa, não só no Brasil, quanto no mundo, né? Eu trouxe alguns dados do relatório de ciência da Unesco, que é o órgão da Organização das Nações Unidas para a Ciência, a Cultura, a Educação. É um relatório de 2015, intitulado Rumo a 2030, Visão Geral e Cenário Brasileiros, né? Em que nós temos alguns dados que são espantosos em relação à pesquisa no Brasil, Professor, e mais especificamente ao papel da mulher. Por não? Me desculpe, mas não está ainda. Eu olhei agora no YouTube e não está público ainda. Não está sendo transmitido. Tá, então verifica isso para eu poder... Vamos tentar. Tá. Deixa eu confirmar aqui. Aí tu me diz que eu entro novamente. A Maeli está dizendo que está lá na sala para aceitar ela. Agora sim, estamos ao vivo. A Maeli já... Ok, professor. E a Maeli, eu acho que tem que aceitar a Maeli. Está dizendo aqui que ela está sem microfone e sem câmera, por isso que não dá para aceitar. Então, acho que mandar uma mensagem para ela. Tem outras pessoas mandando mensagem dizendo que também estão pedindo para entrar. És tu, Laura, que está aceitando as pessoas? Não aparece aqui ainda. Acho que ela caiu novamente. Vocês me avisam quando é para eu entrar, tá? A Maeli está dizendo que não está pública a transmissão. Como público. Pode ser internet. Maeli disse que está ouvindo tudo, né? Mas não consegue entrar. Tá todo mundo dizendo que aqui aparece como desconectada. Estão dizendo aqui no grupo, tá todo mundo pedindo para entrar, mas não tá pública a transmissão. Acho que tem alguma coisa aí, né? Que
Não, a transmissão será ao vivo no YouTube. Então, é para ser assistido no YouTube mesmo. Ah, sim. E aqui está como ao vivo. Não sei por que outras pessoas não estão vendo. Então, Deixa eu entrar lá no site, no canal. é aqui no YouTube. Estão ouvindo essa repetição? Sim. Sim. Isso é no YouTube. Então, o YouTube já está transmitindo. Já. Então, a gente pode iniciar, pode ser? Sim. As demais, posso iniciar? Ana, Paula, Carol? Pode sim. Sim. Então tá, então vou reiniciar aqui. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando esta tarde. Eu sou o professor José Guilherme Fernandes, estou coordenador do Colaboratório de Interculturalidades, Inclusão de Saberes e Inovação Social, que é um grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia da Universidade Federal do Pará, do campus de Castanhal. A finalidade do colaboratório, para além de realização de pesquisas, stricto sensu, é também realizar a interação entre universidade e sociedade, a partir de demandas que sejam contemporâneas e demandas que possam viabilizar também a inovação social. Então, nesta tarde, a partir de uma demanda não só externa, mas também interna ao nosso grupo, nós iremos tratar do protagonismo feminino na pesquisa e na inclusão de saberes. E, antes de mais nada, eu gostaria de trazer alguns dados para dar a dimensão de uma certa invisibilidade da mulher na pesquisa, não só na Amazônia, quanto no Brasil. A partir de um relatório da Unesco, que é o órgão da Organização das Nações Unidas para a Ciência, a Cultura e a Educação, intitulado Rumo a 2030, Visão Geral e Cenário Brasileiros, publicado em 2015, nós temos os seguintes dados, uma comparação entre Argentina, Brasil e Canadá. Os dados mais atualizados são de 2013, do relatório, e, primeiramente, estima a população desses países. A Argentina, naquele momento, tinha pouco mais de 41 milhões de habitantes, o Brasil já tinha mais de 200 milhões de habitantes, e o Canadá, 35 milhões de habitantes. A participação de cada um desses países no PIB global, no montante de riquezas que o país gera, na Argentina era 0,9%, no Canadá 1,5% e o Brasil participando com 3% do PIB global. Então, geramos muita riqueza, e em relação à participação em pesquisa e desenvolvimento, 2013, a Argentina estará com 0,3% em relação ao mundo, 2,2% o Brasil e 1,5% o Canadá. Então, as taxas econômicas e financeiras sempre são favoráveis ao Brasil. O mesmo não pode se dizer em relação à pesquisa e aos pesquisadores. Para vocês terem um exemplo, a Argentina, em 2011, que são os dados mais recentes em relação ao Brasil, também no comparativo, a Argentina tinha pouco mais de 50 mil pesquisadores, o Brasil, 138 mil pesquisadores, o Canadá, 163 mil pesquisadores. E essa proporção mundial colocava o Brasil com 2% dos pesquisadores do mundo, 2,2% o Canadá e 0,7% a Argentina. Só que, em relação a bilhão de habitantes, o Brasil está em último lugar em relação à Argentina, ao Brasil, Argentina e o Canadá. Enquanto que a Argentina tem 1.236 pesquisadores por milhão de habitantes, naquele ano de 2011, o Canadá, pasmem, tem 4.729 pesquisadores por milhão de habitantes, e o Brasil apenas 710 pesquisadores por milhão de habitantes. Se nós tomarmos ainda referências da ONU, em torno de 30% dos pesquisadores do mundo são mulheres. E se a gente for jogar essa proporção para milhão de pesquisadores, em 2011, nós teríamos apenas 213 mulheres
pesquisadoras por milhão de habitantes, enquanto que a Argentina tem 370 mulheres pesquisadoras, é claro, por milhão de habitantes, e o Canadá, 1.418 pesquisadoras por milhão de habitantes. Então, é um cenário muito assustador, né? Se a gente observa o último lugar que o Brasil apresenta em relação à formação e à visibilização das mulheres na pesquisa. Tá? Então, é por isso que, nessa tarde, nós estamos trazendo 4 pesquisadoras do colaboratório. Agradeço imensamente a cada uma de vocês, não só por se fazerem presentes, mas também por desenvolver pesquisas que, por mais que estejam iniciando, são pesquisas que já denotam uma qualidade, né? Tanto é que nós temos 2 mestres aqui, né? A Laura Neila tem mestrado em Linguagem e Saberes na Amazônia, a Adna Maili tem mestrado em Estudos Antrópicos na Amazônia, a Ana Paula, logo mais, já está defendendo seu mestrado, será uma futura mestre, e a Carol já está desenvolvendo projetos de pesquisa para entrar no mestrado, muito provavelmente no Amazonas, né, na Universidade Federal do Amazonas, ou, enfim, qualquer outra universidade pública de qualidade, que, evidentemente, o Estado do Amazonas também tem, né? E a Carol também, recentemente, publicou um artigo, né, extremamente importante, como resultado de pesquisa dela, né, uma pesquisa da graduação, mas que, dada a qualidade do trabalho, já foi aceito por uma revista de importância nacional. Tá? Então, a gente falta exatamente essa visibilidade para cada uma de vocês, e a gente espera ter essa visibilidade nessa tarde de hoje cada vez maior, né? Mas, enquanto isso, vamos ver um pouco do que vocês fazem em campo, né? Então, eu pediria que a Laura colocasse a nossa vinheta, né, para que os nossos interlocutores observassem o trabalho de vocês. Pode ser, Laura? Sim, só um instantinho. Todos assistiram? Sim, sim. Então, podemos ter a oportunidade de ver um pouco do trabalho realizado em campo. E uma característica geral das pesquisadoras que estão aqui nesta tarde é que todas, em maior ou menor intensidade, realizaram trabalho de campo com comunidades, povos, comunidades tradicionais da região, né? Seja através da história oral, da pesquisa mais diretamente com essas comunidades, seja através da literatura, da arte, tá certo? Bom, gente, então eu primeiramente faria uma pergunta bem genérica para vocês e sintam-se à vontade para respondê-la, né?
Afinal, nessa tarde, o protagonismo é de vocês, não que só seja essa tarde, sempre, né? Então, eu perguntaria, colocaria duas questões. A primeira, quais os desafios para a mulher, né? A mulher pesquisadora, a mulher que faz pesquisa no Brasil e na Amazônia, né? E como nós podemos, né, as mulheres, a sociedade como um todo, nós podemos minimizar esses entraves para a participação feminina na pesquisa. Tá? Então, cada uma vai ter em torno de 15 minutos, a gente vai iniciar pela Laura, não é isso? E boa tarde a todas vocês e a todos os espectadores e espectadoras que estão conosco esta tarde. Isso. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde à mesa. Bom, primeiramente, eu vou fazer uma pequena apresentação sobre o meu trabalho, sobre a minha formação acadêmica, e em seguidamente vamos fazer vamos dizer assim, vamos fazer um diálogo sobre nossas experiências, sobre nossas dificuldades e tudo que a gente já pôde aprender até então, né, na academia. Primeiramente, questão de formação, eu sou graduada em Letras pela Universidade da Amazônia, UNAMA, possuo especialização em língua portuguesa e literatura pela Faculdade Integrada Brasil-Amazônia, FIBRA, e tenho mestrado em Linguagens e Saberes na Amazônia pela Universidade Federal do Pará. A minha pesquisa, minha linha de pesquisa realmente, ela segue estudos narratológicos, né? Portanto, a narratologia, teoria literária, memória e identidade, e estudos interdisciplinares que são a característica principal do mestrado que eu finalizei. Enfim, eu queria falar um pouquinho sobre como se desenvolveu a minha pesquisa. Meu trabalho ele fala sobre os jogos de identidades na narrativa de um autor que eu acredito que foi pouco visibilizado aqui na Amazônia, mas que é grandioso para a nossa região, que é o Benedito Monteiro. O Benedito, ele, analisando um pouco sobre a sua obra, a quarta obra de romances de tetralogia tão conhecida, né, Aquele Um, a gente percebe que ele explora muito a linguagem local, né? Então você tem assim um estuário linguístico e de características da Amazônia. Durante esse percurso, eu tive vários, vamos dizer assim, foi bem desafiador, porque a área de literatura geralmente é uma área em que você está metodologicamente direcionado. Com esse percurso para o mestrado, da especialização para o mestrado, eu descobri um mundo de possibilidades, de ligações entre a história, entre ciências sociais, entre antropologia, e isso abriu um leque de opções, né? Então, eu passei a olhar a literatura de uma forma diferente. Inclusive, eu agradeço muito ao professor Marcos Valério, não sei se ele está presente aí, mas ele também foi muito importante nesse período da especialização e me mostrar novas articulações de análise literária. E acredito que esse percurso foi muito interessante, foi de muito crescimento. E continuo nesse embate entre várias ciências e procurando formas de análise interessantes sobre a Amazônia, né? Essa forma da literatura revelar traços da cultura amazônica. Bom, mas eu queria falar aqui sobre a presença feminina, né? Quer falar, por exemplo, sobre nas letras,
quão as mulheres foram invisibilizadas durante muito tempo, né? E ainda o são. Por exemplo, nós temos na Academia Brasileira de Letras, né? As mulheres tiveram muita dificuldade a serem inseridas. Por exemplo, em 1930, houve uma candidata feminina, né, que se inscreveu e ela foi rejeitada. Ela foi rejeitada porque as opções, a estrutura do edital, ele só olhava, só observava escritores do sexo masculino. Foi essa a justificativa, que não poderia colocá-la. Em 1950, novamente, uma nova escritora tentou entrar na Academia Brasileira de Letras, que foi a Diná Silveira Queiroz, e foi rejeitada também. E eles, mais uma vez, disseram que, por conta do sexo masculino ser o tipo de literatura masculina ser mais interessante. E só em 1977 que começou-se a discutir, né? A década de 70 foi um momento de boom, né? Principalmente na Europa, dos movimentos feministas e das primeiras articulações sobre as questões do gênero feminino. Então, em 1977, começou a se pensar melhor na questão do papel da mulher como escritora, e a Raquel de Queiroz, então, consegue entrar para a Academia Brasileira de Letras. E aqui no Pará também não foi diferente, né? Em 1900 foi formada a Academia Paraense de Letras, porém, só em 1986 a mulher consegue entrar na Academia Paraense de Letras, e ainda em pouquíssimo número nos dias de hoje. Então, a gente observa que há uma invisibilidade relacionada à mulher escritora. Porém, de acordo com os índices, por exemplo, vamos trazendo para a academia, os índices da Associação de Dirigentes de Instituições Federais, a ANDIFES, divulgou em 2018 que estudantes do sexo feminino são a maioria no Brasil, né? Então, as mulheres, em 1996, eram 51,4%. Em 2018, esse número alavancou e foi para 54,6% da presença feminina nas universidades a nível nacional. Então, no Brasil, a maioria das universidades é feminina, né? Então, porém, nós temos um grande número e temos pouca visibilidade. Essa questão, né? Na Universidade Federal do Pará, que é considerada maior em número de estudantes, 44,5% de pessoas se consideram mulheres, né? Agora, a nova categoria de análise social, análise de gênero, né? Mulheres cisgênero, mulheres que se consideram mulheres, né? Que possuem o corpo feminino, o corpo que nascem com o corpo feminino e que se veem como mulheres. E 41% só de homens. Então, a presença feminina também no Pará, na universidade, é maior de mulheres. E, diante disso, trazendo reflexões pessoais, por exemplo, no meu projeto de pesquisa, a maioria é de homens. Nossas bases teóricas são formadas por homens. Isso seria por falta de profissionais teóricos? Acredito que não. Mas a nossa base teórica nos cursos ainda é de maioria de homens. E aí eu acredito que, respondendo agora a pergunta do professor José Guilherme,
o primeiro passo seria esse, a gente poder desenvolver teorias em alianças, né? O próprio grupo Collins, eu acredito que seja um par para isso, né? As mulheres estarem realmente nos grupos de pesquisa científica, de estarem à frente na pesquisa, de irem a campo, né? De buscarem mesmo, porque, querendo ou não, a mulher precisa fazer algo a mais para poder se destacar, né? Estamos em uma sociedade patriarcal, misógina, né? Este ano mostra mais do que nunca isso a nível nacional, em representação também nacional. Então, a gente precisa de um destaque maior. Você precisa realmente buscar alavancar a sua pesquisa diferente do sexo masculino. É uma luta diferente, né? No país, inclusive, que sexualiza a figura feminina, né? Ou a diminui a estereótipos, né? A discursos de ódio, né? Então, acredito que o primeiro passo para a gente modificar essa configuração é isso, é estabelecer redes de colaboração entre pesquisadores, pesquisadoras, né? Entre grupos de pesquisa. Na Universidade Federal existe um prêmio, né, para pesquisadoras mulheres. Já a gente percebe que existe com tanta batalha, com tanta luta, com tanta dor, existem novos caminhos, né, de colaboração para que isso aconteça, para que a academia se preencha com a mulher, né, com a teoria feminina. Tem uma professora chamada Eunice Ferreira dos Santos, que fez uma pesquisa em que ela observou que, por exemplo, os cânones da literatura nas universidades, a maioria, as mulheres não aparecem, né? Hoje em dia aparecem as nossas mais conhecidas, mas mesmo assim ainda são subjugadas, né? Um exemplo também que chama atenção foi o caso da nossa primeira escritora brasileira, a Maria Firmina dos Reis, né? Ela publicou o primeiro romance no Brasil chamado Úrsula, em 1859. E foi interessante que ela foi invisibilizada durante décadas e décadas, e num certo dia tentaram fazer uma homenagem à escritora. Em 2012, a Câmara dos Vereadores do Maranhão colocou uma imagem da escritora, porém, não era a escritora na imagem, né? Colocaram uma outra escritora como sendo a Maria Firmina, colocaram a Maria Benedita Câmara na imagem. Isso demonstra um total desconhecimento, né, e falta de zelo com a história, né, da literatura no Brasil, inclusive. Então, acredito que é necessário muita luta para que a gente consiga novas configurações, né? Mas eu sou positiva, acho que já alcançamos bons índices, né? Inclusive, atualmente na política, né? Este ano, um grande número de mulheres se candidatou, né? E eu acredito que só tem a crescer esse número. Bom, falar um pouquinho sobre, pensando aqui nas minhas colegas que têm um trabalho mais direcionado a campo, né, que é a Maeli e a Ana Paula, a Carol também, né, também tem trabalho no campo, mais do que, inclusive, eu pessoalmente. A minha experiência de campo, ela foi minúscula, mas eu já pude ver o quanto é difícil o trabalho de campo, o quanto você tem que pensar em várias coisas até chegar ao campo,
né? É um trabalho grande, árduo, e acredito que eu fico muito feliz quando eu vejo as mulheres tendo essa participação ativa em campo. A minha experiência, por exemplo, foi com o carimbó em Marapani, né? Em 2007 a 2008, desenvolvi uma pesquisa sobre a cultura, sobre o Festival de Marapani, Festival de Carimbó, e o discurso de resistência, né? E descobri que eu não sabia fazer trabalho de campo. Depois descobri vários problemas na minha pesquisa, não estava preparada para esse trabalho de campo, mas também vivi uma experiência muito interessante, né? Descobri que aqueles grupos são realmente resistência, né? Inclusive, o que me chamou muita atenção, por exemplo, foi o custo de apresentação dos grupos, né? Eu perguntei assim, se eu fosse chamar seu grupo para tocar lá em Belém, quanto custaria? Eram 6 músicos e mais 6 pessoas dançando. Ele disse que eles cobram R$800 para todas essas pessoas, são cerca de 12 pessoas. Portanto, era muito forte essa coisa de eu quero mostrar, né, o que tem na minha cultura, esse discurso de resistência, né, da cultura regional, cultura de raiz, que eles chamam. E foi daí que eu comecei a despertar o interesse pelo debate literatura e cultura, né? Essa representação da cultura através da literatura. E nesse interim também eu descobri quanto é difícil a entrevista, né? O processo da entrevista é um desafio, né? Como conseguir que o entrevistado chegue àquele objetivo, né? Mas sem também interferir, é difícil, né? É um trabalho realmente complexo e que precisamos dar valor a isso, precisamos estabelecer essa rede e fazer com que ela cresça, né? De pesquisa de campo das mulheres. Mesmo meu trabalho sendo biográfico, vejo isso grande importância, né? E é isso, eu acho que estou muito feliz por estar aqui dialogando com essas belas pesquisadoras. Sou fã dos trabalhos que estão aqui presentes e acredito que a perspectiva, né? Pessoalmente, eu acredito que eu preciso evoluir muito. Sou da área de letras e com diálogo com a história em especial, acredito que eu preciso aprofundar mais meus conhecimentos antropológicos, né? Para que eu possa crescer ainda mais na pesquisa. E quem sabe também passar para a pesquisa de campo. É isso. Por enquanto, isso que eu tinha para contribuir. E ao longo do evento também vamos fazendo trocas por aqui. Obrigada. Obrigado, Laura, também. Muito obrigado pelo teu relato, pelo teu testemunho. Isso é muito importante e, independente do que se faça, você representa esse protagonismo feminino na pesquisa, né? Afinal de contas, como os dados que nós levantamos aqui, ainda no Brasil são poucas as mulheres que estão na pesquisa e considera-se, para efeito oficial pesquisa, quem, de alguma maneira, realizou um curso de pós-graduação estricto sensu. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez. E eu passo a palavra a Carol, a Caroline Silvestre, tá? Por favor, Carol. Obrigada. Mais uma vez, boa tarde a todas e a todos. Quero saudar mais uma vez as colegas pesquisadoras do Colins, do Colaboratório, o grupo que fazemos parte em comum. É muito bom estar aqui com vocês, bem como com o professor José Guilherme, coordenador do Colins e mediador desta mesa. A Laura estava aí falando chegou a mencionar sobre essa invisibilidade da mulher na ciência, na pesquisa,
né? E aí é válido nós fazermos aí uma retomada em relação a essa invisibilidade da mulher, né? Até porque nós estamos falando de uma invisibilidade histórica. Se nós pegarmos, por exemplo, a literatura brasileira, os primeiros escritos ditos de literatura brasileira, né, os escritos dos viajantes colonizadores, nós já percebemos a ausência da presença da mulher, da presença feminina. Então, desde o princípio, né, dessa literatura, nós temos essa invisibilidade feminina. Né? E aí, quando nós partimos nesse contexto histórico para o século XX, por exemplo, essa questão do protagonismo, ela começa a ser levantada, trazida pelas suas raízes, com a Simone de Beauvoir, por exemplo, né, que é uma referência na construção desse pensamento feminino na história. Né? Então, por exemplo, o objetivo da Simone foi justamente mostrar a necessidade, né, de detectar que as mulheres historicamente foram invisibilizadas. Né? E aí, se nós não fazemos parte dessa história, tanto da literatura como no contexto geral, né, é obviamente que as mulheres, nós mulheres, teremos ainda mais percalços, ainda mais dificuldades de construir, né, a nossa trajetória, principalmente a trajetória científica, em um espaço público. Né, com visibilidade científica, por exemplo, os dados já foram trazidos aí no início aqui do evento pelo professor, que mostra justamente que existe a presença da mulher pesquisadora com o seu trabalho, com as suas produções, mas que ainda não tem tanta visibilidade. É por isso que nós estamos aqui com essa temática, pela necessidade de debater, de discutir, de dialogar sobre essa invisibilidade. Né? E aí, para se falar de protagonismo, é óbvio que nós precisamos falar de gênero. Eu tenho interessado-me recentemente pelos estudos de gênero na Amazônia, né? E tenho lido a autora, por exemplo, a autora Torres, que é a professora Iraildes Torres, da Universidade Federal do Amazonas, que ela tem uma trajetória de estudo voltado para o estudo de gêneros, para os estudos de gêneros, para a mulher amazônica, né, bem como, de modo geral, para essa invisibilidade feminina. Né? Então, nós vamos percebendo que, ao longo da história, com essa invisibilidade feminina, foi se construindo uma cultura patriarcal, né, uma cultura que traz, uma cultura que ela acaba aparecendo, sendo percebida nas mais diversas instituições, seja na escola, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, né, como demais instituições. Então, vai se estabelecendo ao longo da história essa cultura patriarcal de que a mulher ela deve se excluir do público, né? O homem ganha visibilidade no trabalho, na política, na ciência, e a mulher vai se estabelecendo no ambiente doméstico. É isso que nós temos na história, né? Como é sabido. Então, esse contexto da invisibilidade feminina, ela acaba prejudicando a nossa participação na ciência, a nossa participação no ambiente de campo, né, no ambiente de pesquisa científica. E aí, nesse contexto da pandemia, que ainda estamos numa pandemia, é importante ressaltar, né, algo que me chamou muita atenção, participando inclusive de uma live em que a pesquisadora Iraildes Torres estava presente, né, que foi feito um questionário a ela, se questionou e mencionou-se ali algumas pesquisas que estavam sendo desenvolvidas nesse período da pandemia, que trouxeram alguns dados preocupantes, mas infelizmente esperados, né? Dados voltados para a queda de produção científica das mulheres na pandemia. Né? Então, como nós passamos muito tempo, agora que a gente está retornando ao ambiente de trabalho, mas por alguns meses aí nós estivemos em home office, né? Todos nós, homens, mulheres, estudantes, pesquisadores, professores, entre outros profissionais, né? E nesse contexto de ambiente doméstico, nesse home office, houve aí uma proporção de queda, né, que acabou diminuindo o rendimento
de pesquisa, de produção científica dessas mulheres. E aí eu, inclusive, trouxe alguns dados aqui para melhor ilustrar, né, fazendo algumas pesquisas, muitas manchetes, né, produção científica de mulheres despenca na pandemia, queda no rendimento científico das mulheres. Né, e aí eu trouxe alguns dados, por exemplo, foi divulgado pela CNN em maio deste ano, né, a entrevista com a Rosana Soler, que é pesquisadora de um projeto brasileiro que se chama Parent Insights. Parent Insights, que do inglês para o português, Mães e Pais na Ciência, que é um projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que já vem desenvolvendo aí algumas pesquisas, alguns trabalhos, que busca fazer o levantamento, calcular o dano por exemplo, da pandemia e das desigualdades nas condições de pesquisadores, com pessoas na condição de pesquisadores. Né? Então, por exemplo, foi perguntado aos entrevistados, por meio desse projeto, o Parent Insights, foi perguntado acerca da produção científica em meio à pandemia, como que estava, se haviam tido publicações, se estavam dando continuidade nessa produção, né? E aí os dados que, infelizmente, já eram esperados, tivemos, por exemplo, 40% das mulheres sem filhos não concluíram seus artigos, contra 20% dos homens. Já temos aí uma queda, né, uma baixa. Ou melhor, já aumenta-se o número de mulheres que não concluíram suas pesquisas. 52% das mulheres com filhos não concluíram seus artigos, contra 38% de homens. Né? Foi uma entrevista aí divulgada pela CNN, mas esses dados eles foram manchete de jornais, de revistas, né, divulgando essa realidade. O próprio IBGE, né, já traz dados que exemplificam, que comprovam que as mulheres, ao longo da história, elas se dedicaram mais que os homens ao ambiente familiar. Claro que isso não pode ser taxatório, né? Nós sabemos que existe, nós precisamos relativizar esses dados. Tá? Então, o que se percebe aí, é claro, que toda essa construção patriarcal, né, já que a mulher deve fazer trazer a sua trajetória no ambiente domiciliar, ela recaiu agora, ela veio à tona agora novamente, também para aquelas mulheres que já estavam ali acostumadas com o ambiente externo, com o ambiente público, né, pesquisadoras, a pesquisa foi realizada com pesquisadoras. Né, então, ressalta-se ainda mais, né, as dificuldades que a mulher tem em se fazer pesquisa num país, numa sociedade patriarcal. Né? É como se elas estivessem sendo punidas, como se nós punidas de alguma forma pela maternidade, por exemplo, para quem já é mulher. Né? E aí, para também dar visibilidade ao estudo da professora Iraildes Torres, que tem essa trajetória de estudos de gênero na Amazônia, eu, ao ler aí algumas obras, trazendo aí o conhecimento dos estudos de gênero, a professora Iraildes, inclusive também na mesma live que eu mencionei anteriormente, ela traz uma concepção, né, de que esse cuidado que a mãe, que a mulher tem com os seus filhos, com o seu lar, com o outro de modo geral, né, com o seu companheiro, né, que divide ali o lar, ela diz que esse cuidado, essa empatia, elas são características peculiares da maternidade, né? Como se fosse a estética da maternidade, não a estética externa, a estética corpo, mas algo que vem de dentro, né? Tanto que existem aí as concepções, os conceitos de princípio feminino, de eterno feminino, que é justamente essa estética interna, né, do ato de cuidar. E aí eu vou colocar aqui entre aspas, do ato de dar conta, né? Como muitas mulheres costumam dizer, eu preciso dar conta de tudo. Né? Então, essa relação da mulher com o lar, com o ambiente doméstico, né, ela foi colocada em voga novamente agora na pandemia, né, onde muitas pesquisadoras, eu tenho conversado com
as professoras pesquisadoras do NEICAM, que é o grupo de estudo, de pesquisa, que eu estou também colaborando aqui no Amazonas, né? É um grupo amplo, um grupo onde temos exclusivamente mulheres, né? Mulheres protagonistas no dia a dia, protagonistas também no lar, né? Porque esse protagonismo ele é de suma importância na ciência e acaba que temos também aí um protagonismo no lar, onde a mulher pesquisadora, onde a mulher professora, ela precisa dar conta ao mesmo tempo de aulas, de orientações do filho, é da comida, é da casa, precisa estar tudo limpo, porque parece estranho em pleno século XXI. Mas, infelizmente, a realidade de que tem ali a divisão de tarefas não é uma realidade de todas as casas, não é uma realidade de todas as mulheres. Então, infelizmente, essa construção patriarcal, ela ainda existe, né, e existe aí a necessidade de ruptura de tudo isso, certo? Então, reposicionar a historiografia é trazer à tona as nossas pesquisas, né, trazer à tona as nossas dificuldades, os nossos temores, né, e visibilizar mesmo, né, visibilizar para justamente fazermos parte desse rol social, desse rol público da ciência. As colegas desenvolvem pesquisas, eu estou buscando estudar e também construir as minhas pesquisas em prol de adentrar esse meio científico. Então, nós buscamos essa visibilidade. Eu tenho uma experiência de campo que é uma experiência, de certa forma, inicial, uma experiência onde eu pretendo dar continuidade, né, que é a minha pesquisa que foi suporte aí para o recorte, para se fazer o artigo que foi publicado recentemente, com a parceria de escrita do professor Daniel, antropólogo, Daniel Fernandes, né? Então, eu percebendo aí essa necessidade de fazermos ciência, de estarmos em meio à produção científica, de estarmos no campo da ciência, né, é importante ressaltar também não só a necessidade da nossa visibilidade para, então, haver o protagonismo, né, de nós que estamos na universidade, na academia, mas também a necessidade de visibilizar as mulheres do campo, as mulheres das comunidades tradicionais, né, que aqui é algo comum. Nós trabalhamos numa proposta colaborativa, onde não só nós produzimos ciência, onde não só nós escrevemos a nossa pesquisa, o nosso trabalho, né? E aí é a partir também dessa necessidade de protagonizar as mulheres da Amazônia que o meu interesse de pesquisa está voltado atualmente para trazer à tona as práticas, os saberes das mulheres das comunidades tradicionais, seja ela indígena, quilombola, né? Justamente para nos ajudar a construir essa história, né? Porque nós estamos sem história, né? Como a própria Simone levantou, se nós estamos sem história, nós precisamos nos unir colaborativamente para construir, então, a nossa história na ciência. Tem tempo ainda? 5 minutos? Então, a oportunidade de falar, né, de trazer aí esse contexto da minha participação no Colins, das minhas perspectivas de pesquisa, e é isso. Carol, muito obrigado pelo teu relato, por compartilhar conosco, né, a tua experiência, certo? E só lembrando que já começaram a pipocar alguns comentários, alguns questionamentos, e eu vou paulatinamente também repassando a vocês, tá? A Renata Oliveira, ela, inclusive, trata um pouco do que vocês abordaram, particularmente a Carol, de que essa resistência em relação à participação feminina também é encontrado nas comunidades ribeirinhas, né, nas casas de farinha, né? Então, daí a importância de vocês estarem relatando, indo a campo, fazendo a pesquisa e também
trabalhando com essas comunidades, porque, de alguma maneira, a cultura ela é sempre tradicional, e a tradição ela tem um lado interessante, mas a tradição também pode ser aprisionamento, porque a cultura ela é censura, né? É da natureza da cultura. Tá? A Luciene Ribeiro, ela também faz um comentário, a partir do que a Laura disse, né, de que é muito contraditório que a maioria das discentes nos cursos de letras sejam mulheres, mas a maioria dos professores, né, dos docentes, são homens. Né? Então, é um comentário dela. E, finalmente, a Gisele faz uma pergunta, eu já posso antecipar aqui, vocês, após as várias falas, né, vocês poderão responder. Ela gostaria de saber em que medida a trajetória social e familiar de cada uma de vocês influenciou na condução e no caso, né, das que concluíram o trabalho, né, tanto na condução quanto na conclusão das pesquisas, né, em que medida isso determinou, ajudou, dificultou. Tá? E, finalmente, também, novamente, a Renata Oliveira, né, ela gostaria que vocês considerassem que essa invisibilidade feminina se estende aos transgêneros das universidades também, né? Não só esse gênero bipolar, né, homem e mulher, mas também, talvez até mais acentuadamente, né, em relação aos transgêneros. Tá? E a Andréia Rentz, né, que é a nossa companheira da Unifespa, colega, né, ela diz que ela foi mãe até os 40, né, com 10 anos de docência na universidade, e hoje, com 20 anos de docência, ouço que não sou mais a mesma desde que me tornei mãe. Né? Então, um comentário, né, porque parece-me que a maternidade é algo que marca indelevelmente a possibilidade da continuação das pesquisas. Né? Então, vocês podem se manifestar, as próximas vão falar e depois retoma com as que já falaram. Tá? Então, passa a palavra agora a Ana Paula Lima. Tá? Por favor, Ana Paula, é contigo agora. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, com as meninas, com as colegas do Colins e com todo mundo que está assistindo. Já muito feliz com as falas de todos, né? Tivemos aí grandes discussões, iniciando com o professor Guilherme, né, que falou sobre os índices, os números, né, como é disparante nessa questão da mulher pesquisadora aqui na Amazônia, mas a gente começa a lembrar um pouco de antes, né? Nós mulheres, na antiguidade, né, éramos consideradas bruxas, né, chamadas de bruxas, as primeiras pesquisadoras, né, que iam a campo, pesquisavam um pouco sobre a saúde, eram consideradas como bruxas, por exemplo, foram perseguidas pela Inquisição, né? Então a gente já tem um histórico, assim, pode-se dizer, de realmente preconceito, né, sobre pesquisar, sobre como é difícil, né, ser mulher e estar na pesquisa e enfim, embarcar com tudo que a gente tem que fazer realmente, né, na maternidade, em casa, com a família, né? Então a gente já vê essa questão da resistência, né? Muito agraciada com a fala das colegas já, né, que já explicaram muitas questões aí pertinentes, mas uma coisa me intrigou, né, quando eu comecei a pesquisar ainda mais aqui para o nosso diálogo hoje, foi sobre a questão da pós-graduação, né, nós mulheres na pós-graduação aqui na Amazônia. E aí eu pesquisei bastante e assim, o que eu encontrei, né, foi alguns resquícios da década de 70, né, algumas mulheres que iniciaram aí na pós-graduação, né, entre elas a mulher, o que eu tentei encontrar, né, foi a mulher discutindo a mulher na Amazônia, né, como é que a gente começou com essa história toda, né, quem deu esse aparato todo para nós, né, principalmente dentro da UFPA, né, eu encontrei a antropóloga paraense Maria Angélica Mota, né, que em 1977 ela defendeu, né, na Universidade de Brasília, a sua tese, a sua dissertação de mestrado sobre o cotidiano das mulheres, a simbologia e a sua sexualidade, né, vivenciada em uma comunidade. Então, foi o primeiro trabalho que eu vi de uma mulher paraense pesquisando sobre a mulher paraense. Né? Depois, 2 anos depois, em 79, também outra paraense, ela defendeu sua dissertação, também sobre a questão da mulher,
dessa vez falando sobre as mulheres da castanha, né, um estudo sobre espaço e corpo. E essa dissertação ela foi premiada na época, né? Então, eu fiquei, esse período de 70, 80, foi mesmo que eu percebi o início, dentro da FPA também, que as mulheres começaram a se desenvolver mais na pós-graduação na Amazônia. Bom, por que eu falei em pós-graduação, né? Realmente para falar sobre a questão do campo, né? Da pesquisa de campo. Então, como já foi também falado pela Laura no início, né, os números dentro da FPA, nós somos maioria, né, somos, na região norte, as mulheres dentro da universidade, somos mais de 55%, né, também no Brasil, não só na região norte, mas no Brasil todo. Então, por que, né, nós não aparecemos tanto nessas publicações, né, porque ainda são os homens, o maior corpo são os homens, os que são professores. Cadê, aonde nós estamos, né? O porquê que é essa dificuldade? E aí é um pouco de um relato de experiência, né? Poder dialogar aqui com vocês sobre o que é ir a campo, né? Sendo mulher. Apesar de eu ter vindo de uma família de modelo patriarcal, né? Sempre eu tive um incentivo muito grande partindo da minha mãe, né? Ela foi meu primeiro modelo de feminismo, de mulher em casa, né? Ela sempre me incentivou a estudar, não só estudar, a conhecer de tudo um pouco, né? Ela dizia que eu precisava conhecer de tudo um pouco, mas o estudo tinha que vir em primeiro lugar sempre, né? Para mim, então, ela é meu primeiro modelo, assim, ela foi muito pouco à escola, mas ela sempre teve isso na consciência e eu sempre também encarei isso como um desafio de realmente honrar o que ela queria para mim, né? Do que ela esperava para mim, sabia que esse era o melhor caminho. Sendo mulher e sabendo já nós sabemos desde criança os desafios que nós passamos, né? Então, eu fui cursar geografia na UEPA, né? Então, dentro do curso de licenciatura em geografia, a gente tem muitos trabalhos de campo, né? E aí eu acredito que não tanto para mulheres, para homens, mas quando a gente vai para a faculdade, né, quando a gente vai iniciar a graduação, realmente é um marco ali, né, que a gente sai um pouco das asas da casa, né, daquele ambiente confortável da família, e aquilo ali realmente se torna um marco para nós, né? E ali eu comecei a perceber, né, como é formada essa questão do gênero, né? A gente começa a se deparar com esses desafios para além do teu âmbito familiar, né? Porque eles já têm discussões no âmbito familiar, né, sobre o gênero, mas aí a gente começa a ver os outros olhares, né, das pessoas que a gente não conhece. A gente vai enfrentar, assim, um ambiente realmente de trabalho, né? Porque é um ambiente de trabalho, estando ali na graduação. E aí você se depara com esse julgamento, né, de estar ali, parte realmente dos profissionais, né, dos seus próprios colegas, né? Então, quando a gente se iniciava essa formação de trabalho de campo, né, a gente se observava esse cenário. Por exemplo, se formava um grupo de mulheres ali para ir a campo, né, e aí a determinada cidade fazer os trabalhos. Quando se formavam só mulheres, aí as pessoas ficavam meio assim, não, o professor ia, não, vamos colocar um menino aqui no meio, né, para ir com vocês e tudo mais. Não, acho que fica melhor um menino ir para pegar tal coisa, aquilo mais. Então, aquilo ali incomodava um pouco, né, a gente sentia um certo incômodo nessa situação. E aí, mesmo assim, as pessoas, às vezes, se insistiam, não, vamos nós mesmos, né? A gente quer que vá só nós mulheres e tudo mais, mas sempre tinha um pouco desse resquício, né? Olhando hoje, não tem como julgar e saber por quê, né? Às vezes, são várias situações que envolvem, né, ali, você sendo aluno de graduação ainda, né, às vezes você é um pouco imaturo ainda para discutir aquilo, né, mas hoje eu vejo um outro olhar sobre isso, né. Bom, agora ao iniciar o mestrado, né, 2 anos atrás, eu digo que eu fui agraciada novamente, né, de ter o desafio de ir a campo, né, de início a turma, né, minha turma de 2018 do PPG, da FPA, né, já também fui muito agraciada em ter colegas ali do mestrado, pesquisadoras, né, mulheres que fizeram campo,
né, com pesquisas muito valorosas aqui na Amazônia, que com certeza daqui a um tempo nós já estamos vendo aí frutos, né, dessa turma, nós veremos muitos artigos, né, do PPGE inteiro, né, desde o início da criação do programa, vamos ver muitos trabalhos aí sobre aqui a região amazônica muito importantes, né, que vão ser um marco aí na história da FPA e tudo mais. E também eu fui agraciada por ter uma orientadora, né, dentro do mestrado mulher, né, a doutora Isabel, ela me propôs esse desafio, né, de trabalhar dentro da Resex Mãe Grande Curuçá, e a partir da experiência dela, né, eu me vi muito mais ainda projetada e encorajada a ir a campo, né, ela sendo uma mulher que coordena, né, o EpiGel, o Laboratório de Epidemiologia e Processamento, e Geoprocessamento, na UFPA, no campus de veterinária, né, então ela trabalhar com a saúde, né, numa área de conservação não é fácil, né, então a partir dessa experiência dela e do apoio dela, me senti encorajada, né, então isso é muito importante, a gente vê o papel da pesquisadora mulher, né, dentro da universidade, como é importante você ter esse apoio, né, esse aparato, e dentro do laboratório também, a maioria são meninas, né, eram mulheres. E aí a gente começou a ter essa rede de compartilhamento, de colaboração, né? E foi muito interessante, né? Foi realmente muito gratificante. E ali, claro, ela também merecedora sendo mãe, né? Tendo colegas também que são mães, né? Então você se sente realmente muito mais encorajada para isso e ver que realmente é possível, né? Você consegue. Bom, assim, apesar desse encorajamento, nós sabemos, né, que nós estamos numa região, no estado onde o índice de violência ele é grande, ele é gigante, né? Então nós temos peculiaridades, por exemplo, temos grandes centros urbanos, né, grandes núcleos que nós chamamos popularmente de interior, né? Então você está numa capital, por exemplo, Belém, e alguns quilômetros depois você está num interior, mas que tem ali naquele e-mail, né, várias comunidades, que apesar do espaço, né, que nós temos aqui no estado, mas nós sabemos da dificuldade de acesso, né, a isso. Então, o acesso ele é uma palavra-chave quando a gente fala em campo aqui dentro da Amazônia. Então, assim, a gente sabe que estão localizadas essas comunidades, né, onde esses pesquisadores aqui na Amazônia atuam em diversas áreas, né, na saúde, na área humana, nas de exatas, né, e naturais e biológicas também. Então, essas áreas elas têm algumas peculiaridades, né, então a questão do acesso, como eu já comentei antes, né, a questão dos recursos tecnológicos, né, e de comunicação, que nós sabemos também que é outra dificuldade que nós temos aqui, e o acesso realmente, né, o acesso, a dificuldade desses recursos tecnológicos, ele vai para além do que a gente pode programar, né, então a gente programa a coisa indo a campo, mas quando a gente chega, a gente tem muitas surpresas, né? Porque a gente acha que programando vai acontecer isso, aquilo, mas no meio do caminho é que, estando lá na prática, é que a gente começa a encarar os desafios, né? Então, tendo essa questão do índice de violência, né, e dessa dificuldade, isso assusta, né? Isso, de fato, assusta, amedronta, né? Verdade mesmo, assim, acho que tanto mulheres quanto homens, né, mas amedronta realmente, né, está se inserir realmente a campo, né, então, amedronta as famílias também, né, todas as vezes que eu ia a campo, minha família ficava com os nervos à flor da pele, né, querendo entrar em comunicação comigo todo o tempo, mas às vezes não era possível, então, isso realmente infelizmente, é um fato que amedronta. A violência, eu acredito que é o principal fator, né, que dificulta aí o trabalho de campo das mulheres aqui na Amazônia, né? Infelizmente, a gente fala até com um suspiro pesado, mas realmente, de fato, a violência é o que mais, assim, eu creio que impede, né, que
que ainda não, que realmente é um fator que não faz que não, muitas mulheres não vá a campo, né? Não realizem pesquisas, né? Então, durante essa experiência que eu tive, você se esbarra, por exemplo, com cansaço físico, né? Então, a gente tem o acessei localidades que você passava horas, né, no barco, horas para acessar essa localidade. Então, você se preocupa com os equipamentos que você carrega, que são equipamentos da universidade, que são caros, né? Você fica com essa responsabilidade como pesquisadora de ter esses equipamentos, e aí você se preocupa com isso também. Mas eu vejo que é uma situação mais peculiar ainda quando se fala de mulheres aqui, né? É a questão da companhia, né? Você tem que ter alguém, às vezes, para ir a campo com você, né? Não é recomendado que você vá sozinha. Então, isso, às vezes, é o que mais incomoda, né? De fato, é um risco que você está correndo e só, infelizmente, né? Realmente é fato que isso acontece, né? Então, você ter essa companhia, precisar realmente, constantemente, de uma companhia para ir a campo, né? Então, por exemplo, no meu trabalho, né, onde eu coletei narrativas de pescadores que são agredidos por morcegos, né, na Resex Mãe Grande de Curuçá, eu acessei lugares que tinham ranchos de pesca, né, de pescadores, no meio de praias, que realmente só tinham homens, né? Me foi extremamente recomendado que eu não fosse sozinha, né, nesses lugares. Então, porque há a prática de uso de álcool, né, de outras drogas lícitas, por exemplo. Então, você se depara com esse desafio, né? E aí, realmente, geralmente, eu me pegava muito me perguntando de quem é realmente a culpa disso, né? Como lidar com isso, né? Como encarar esse desafio. E aí, vou, não vou, faço, não faço, né? Então, você se depara com muitas perguntas, né, norteadoras. E aí, você tem, de fato, além de você tem um olhar do outro, né, porque você tem que o olhar do outro para você sempre é de uma figura o que delicada, né, então, as pessoas às vezes não olham para você em campo e às vezes acham que você também não é capaz, né, não, será, mas o que você está fazendo aqui? E aí você às vezes se bota muito também em questão sobre isso, né? Lembrando, né, que toda essa situação, ela não é peculiar, não só aqui na Amazônia, né, em todo o Brasil, em outros lugares, mas aqui realmente o que nos limita muito também é o acesso, né, e também a questão da violência. E aí, para finalizar, eu fiz um pouco de uma parada minha mesmo, com a rede de amigas que eu tenho, que vão a campo, né, que são pesquisadoras, e eu perguntei para elas o que mais me incomodava, né, o que mais elas achavam que tinha dificuldade nessa questão. E elas me citaram quatro palavras-chave, assim, que pode-se dizer que é mais difícil para elas, né? O primeiro é ter, que elas me chamaram de damo de companhia, né? Então, quando se trata de coleta de campo, é preciso ter alguém, geralmente homens, que vá com você para esse trabalho de campo, né? Sendo te auxiliando, sendo mesmo realmente proteção para você. Então, você sempre ter que ir atrás de alguém para te acompanhar realmente incomoda, né? E aí, a partir disso, vem custos, né? Custos extras, porque se você chama alguém, você tem que ter esse custo extra, né? Para alguém que te auxilie. A outra palavra que me disseram muito foi o medo, né? Então, é uma questão psicológica mesmo. Te estressa ter essa insegurança, né? Ir a campo com esse medo desestimula realmente. E a violência, né? Então, a violência é direcionada à mulher. Então, não a violência física, mas também a violência psicológica que você pode estar sofrendo em campo, né? Como eu falei antes, por que você está aqui? Você é capaz? Porque não está na sua casa, na sua mãe, menina? Como eu sei, né? Porque você não está na sua casa ajudando sua mãe, tudo mais. Por que você está aqui fazendo isso? Então, é um fato de uma violência psicológica, né? Que nós sofremos também.
Então, a gente se coloca sempre em xeque, né? Como não ficar desestimulada, como seguir em frente, né? Como parar com essa questão. Ou você é pesquisadora, ou você é dona do lar. Porque isso é colocado muito em xeque também. Né? É como se você não pudesse ser as duas coisas. É como se você não pudesse ser mãe, como se você não pudesse ser dona do lar também. E por que não trabalhar, fazer pesquisa, né? Por que não estar inserida nesse mundo? Realmente é como nós podemos parar com essa dicotomia, né? Não, ou não é uma coisa, não é outra. Não, nós podemos sim fazer tudo que a gente quiser, realmente, né? Então, deixo também aqui a minha pergunta para as colegas e esse questionamento também que é meu, né? E que eu também gostaria de escutar também de vocês. Valeu, Ana Paula, obrigadão aí pelo relato da tua experiência. A gente sabe que, junto com a professora Isis, uma queridíssima amiga do programa, companheira, a gente sabe que você desenvolve um trabalho extremamente de qualidade, né, de extrema qualidade, junto às comunidades de Curuçá. Então, parabéns aí, e parabéns pelo relato, né? Eu acho que vem ao encontro do que as outras companheiras aqui desse momento também podem tratar, inclusive a Maeli, ou talvez principalmente a Maeli, que esteve também, já encerrou o trabalho dela, já está iniciando outro, né, muito brevemente, a gente está torcendo para que dê tudo certo aí, e também fez um trabalho muito parecido com a Ana Paula, né? Então, Maeli, a gente está aqui para te ouvir também, tá bom? Obrigado. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Realmente, a minha fala ela vem somar com a fala de todas as pesquisadoras, especialmente da Ana Paula, que nos deixou uma fala de encorajamento, né? Mediante a todos os relatos, nós compartilhamos esses relatos de situações de enfrentamento na pesquisa, seja ela bibliográfica, como é o caso da Laura, Neila, seja ela pesquisa que envolve campo, como a Carol tem feito, como a Ana Paula se dedica bastante. Eu também tive essa experiência, trabalho em campo, inclusive eu estou em Curuçazinho, que é a comunidade que eu cresci, desenvolvi a minha pesquisa também, e tenho experienciado essas situações de ser mulher em um cenário de pesquisa que é majoritariamente masculino, né, e escolher um objeto de pesquisa que é masculino. Na verdade, o meu grupo é um grupo de pescadores, né, então não teve o recorte de gênero feminino, mas essa foi uma proposição interessante que nós tivemos de estudar aqui e perceber como seria a minha inserção, né, nesse espaço. Eu tenho formação me apresentando, né? Meu nome é Maeli Oliveira, eu já fui apresentada professor, mas retomando a fala de apresentação, eu sou formada em letras pela UFPA e eu fiz mestrado, recentemente concluí em estudos antrópicos na Amazônia. Minha pesquisa foi sobre narrativas e saberes dessa comunidade aqui, que é Curuçazinho, que eu mencionei, né? E eu trabalhei com um grupo de pescadores, e a minha inserção, como a Ana Paula também mencionou no seu relato, é muito parecida, assim. Ela foi mediada por um pescador daqui, o seu Chicória. Ele foi o principal agente da minha pesquisa, e como a nossa pesquisa, dentro da perspectiva do colaboratório, que é esse lugar de fala que eu me posiciono agora, como mulher pesquisadora do Colins, nós afinamos muito o projeto, a metodologia participativa colaborativa, né? E essa é a primeira proposição que eu me faço nesse momento, mediante algumas perguntas que a gente está recebendo, o professor já antecipou, e eu acredito que todas e todos que também estão nos acompanhando têm deixado ou têm feito essa reflexão, né, sobre quais seriam as proposições que nós teríamos diante dessa discussão da presença feminina, de casos de situações de invisibilização dessa presença. E a primeira seria, no caso, a pesquisa participativa com viés colaborativo, que é o principal alicerce do nosso colaboratório. Na pesquisa participativa, a gente não vê esse objeto de pesquisa distante ou como um olhar de análise. Por exemplo, trabalhar com pescador, eu não vou usá-lo como objeto de pesquisa, mas em qual participação com ele eu vou estar percebendo e construindo saberes,
adquirindo conhecimento, partilhando, né, algumas vivências. É por isso que a gente tende muito a ficar em campo por um tempo, né, pesquisa etnográfica tem esse viés, assim, de caráter de vivência mesmo no local, e enfrentamento de todas essas dificuldades que a Ana Paula muito bem já expôs, da presença feminina nesses ambientes, nesse recorte, especialmente da Amazônia, que tem ainda muitas adversidades, assim, o percurso é grande para que mais à frente nós venhamos ter situações mais igualitárias em campo, né, não passar por situações tão constrangedoras, mas o encorajamento da fala da Ana Paula, que eu continuo através dessa perspectiva da pesquisa colaborativa, de instigar os pesquisadores, as pesquisadoras em especial, a pensar esse modelo de inserção de campo a partir de uma atuação em parceria mesmo com os moradores, com esses sujeitos da pesquisa, nessas comunidades, buscar não se inserir assim com um certo receio, mas buscar realmente criar uma afinidade, uma posição sensível às situações ali que esse lugar encontra, porque nós sabemos que essas reproduções patriarcais, elas são históricas, elas são muitas vezes culturais. Essa desconstrução, ela parte do nosso trabalho enquanto pesquisadora nesses campos. Então, quando nós chegamos, essa reação é imediata, de o que você está fazendo aqui? Você é muito delicada, você não é para estar aqui. Mas, a partir do momento que se nós vamos construindo essa pesquisa e mostrando a seriedade com que nós fazemos, e disso nós temos um grupo aqui que tem relatado, são pesquisadoras muito competentes, e eu me sinto muito honrada de estar nessa mesa por isso, porque essas experiências, elas são partilhadas, e nós somos muito estimuladas no colaboratório nessa perspectiva a somar mesmo, a desconstruir esse cenário de muita competitividade que a gente vê, inclusive, na universidade, entre mulheres. E no colaboratório, essa partilha de conhecimentos, ela não é só entre os atores sociais da academia e as comunidades, mas ela parte de dentro para fora. Então, nós, dentro do grupo de pesquisa, que nós temos uma grande maioria de mulheres, uma atuação muito boa e uma interação entre gêneros muito boa, a gente sempre está publicando homem e mulher, então, algumas dessas desigualdades, assim, elas são minimizadas dentro da desconstrução que nós fazemos interna no grupo, e é a partir dessa desconstrução que a gente se propõe a sair para esses outros espaços, interagir e criar novas soluções, né, novas tecnologias sociais para utilizar como pesquisadora, esse valer dessas ferramentas para fortalecer, para conseguir enfrentar essas dificuldades de uma maneira mais efetiva, fora só da teoria, fora só do diálogo, mas de uma maneira mesmo de participação, de uma maneira efetiva de ação, né? Então, a segunda proposição da minha fala é sobre a inovação social, que é o segundo eixo da nossa atuação depois da pesquisa colaborativa. A inovação, ela é muito vista ainda dentro do mercado, que olha a palavra inovação como inserção de produto, como algo novo que está sendo lançado, mas fora desse plano, dessa lógica de lucro, a gente pensa a inovação no contexto social, gerando novas construções, gerando soluções para problemas que comunidades vêm enfrentando, que atores, né, sociais vêm enfrentando, e a questão de gênero passa por um desses problemas. E o princípio da inovação social é justamente que homens e mulheres, eles construem essas ferramentas de tecnologia social dentro desses cenários que vem a somar com os saberes locais, vem a agregar com os valores, as práticas que essas comunidades exercem, né, socialmente, culturalmente, historicamente. Então, a desconstrução desse paradigma, ela parte nessa teoria, né, e prática de uma ação efetiva do pesquisador, no caso da pesquisadora, como um agente de transformação em ação com esses atores. Então, nos diversos meios, a atuação em parceria, que a Ana Paula disse que precisa ter um sujeito masculino, mas não necessariamente entre mulheres mesmo, o fortalecimento de, como a experiência do relato da Ana Paula nos deu, de ter uma coordenadora também, é muito forte, é muito impactante, traz essa confiança para que
nós consigamos perpetuar esse modelo assim de uma construção de conhecimento mais igualitária. E eu acredito que nós temos, sim, construído, nós temos nos proposto, enquanto colaboratório, enquanto pesquisadores, nessa perspectiva de mudar esse cenário, de minimizar esses impactos que eu sei que muitos são inevitáveis, como foi apresentado pela Caroline Silvestre, nos dados sobre o contexto da pandemia, como as mulheres têm sido afetadas, são situações que, tristemente, né, elas são parte do contexto cultural, que são geradas já historicamente, mas que vêm sido muito enfrentadas. E sobre isso eu queria deixar, antes de continuar a fala para encaminhar a proposição final, eu queria deixar um trecho de um poema da Maya Angelou, peço licença poética para recitá-lo. O título do poema é Ainda Assim Eu Me Levanto. Você pode me riscar da história com mentiras lançadas ao ar, pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, como poeira, eu vou me levantar. Minha presença incomoda, porque o meu brilho intimida, porque eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas, como a lua ou como o sol no céu, com a certeza da onda do mar, com a esperança emergindo na desgraça. Assim eu vou me levantar. Esse poema é muito forte, eu gosto muito dele. E eu acredito que nós nos identificamos muito, quanto mulheres, com ele, com essa ação de se levantar diante de situações, de enfrentamentos, de dificuldades. Nós temos muito essa força motriz. E eu acredito muito que essa mesa redonda ela é uma micropolítica nesse sentido, ela tem uma força significativa nessas ações de se levantar nesse contexto de pandemia. As produções que têm sido feitas, elas são respostas também a essas adversidades. Eu encorajo as pesquisadoras que estão ouvindo os nossos relatos, as que já passaram por essas situações, estão junto conosco, construindo novos horizontes para suas pesquisas, a somar essas forças, as que ainda não estão em campo, que estão buscando ser inseridas, né, no trabalho de campo, mas têm o receio por todas essas situações que já são evidentes, né, quando a gente pensa em uma mulher em campo, e foram aqui relatadas com mais detalhes. Apesar de tudo isso, nós encorajamos você, mulher, a tomar frente desses processos, a se inserir mesmo em campo, porque a gente tem visto resultados dessa ação, é algo que está crescendo, é algo que está ganhando força. Nós temos percebido que em número menor de publicações, em alguns casos, mesmo ainda tendo essa disparidade hierárquica dentro das universidades, de mulheres não estarem assumindo cargos mais altos, não em grande maioria, pelo menos, mas há significativamente um avanço, há significativamente uma representação feminina nessa área, nesse setor científico, e nós acreditamos muito que haverá muitas mais representatividades do feminino nas universidades, nos vários âmbitos da pesquisa científica, e essa nossa fala, eu quero agradecer a todos que nos escutaram, a todas em especial, as mulheres que buscaram através dessa live, dessa mesa redonda também, algumas questões ou mesmo reflexões para pensar a mulher no cenário acadêmico. Eu espero que nós tenhamos deixado contribuições, que nós tenhamos deixado para você também, palavras de encorajamento, e é isso, eu agradeço muito. Maeli, obrigado pelas tuas palavras, né? Particularmente pelo poema, por sinal até a audiência está pedindo que você repita o título do poema e o nome do autor, pode ser? O título do poema, Ainda Assim Eu Me Levanto,
e a autora é norte-americana, é a Maya Angelou, uma voz negra do movimento da literatura norte-americana. Essa canção, que é um poema, é quase um hino dos movimentos de resistência. Realmente vale a pena compartilhar. Depois, se eu puder, eu vou deixar na íntegra o poema no chat, pelo YouTube. Quem já puder disponibilizar, fique à vontade. Pode colocar no Instagram também do Colins, né? As pessoas acessam lá. Valeu, muito obrigado mesmo, tá? E simbolicamente, sendo o único homem nesta mesa, né? Eu acabo sendo também o elemento que vai castrar vocês, né? A psicanálise pode explicar melhor do que qualquer um, mas a gente vai já encaminhando para a finalização, né? Eu vou tecer rápidos comentários e também fazer alguns registros de pessoas que mandaram a sua palavra, né, a sua fala, e posteriormente passo a vocês para um fechamento, uma palavra de cada uma, para a gente, infelizmente, ter que encerrar esse momento, tá? Mas antes, eu gostaria de fazer o registro da presença do professor Daniel Fernandes, que é o vice-coordenador do colaboratório. Ele deixou registrado aqui que também ele acredita que um dos poucos lugares da Universidade Federal do Pará em que haja uma presença, não só um protagonismo, mas uma presença quantitativa mesmo de mulheres, é o programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia, anteriormente chamado de Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Inclusive, a Angélica Maués, que a Laura fez referência, acredito, né, logo no início, foi orientadora do Daniel. Então, Daniel, meu irmão aí, muito obrigado pela presença, né, e também pela lembrança, tá? A Renata Oliveira, que tem participado bastante, obrigado, Renata, pela tua presença, pela tua participação, e ela ratifica o que foi dito pela Ana Paula, né, de que, inclusive uma pergunta, né, quantas vezes nos deparamos com essa pergunta, você não sente medo, né? Então, parece-me que é muito recorrente e foi posto pela Ana Paula, que também as companheiras de grupo também reiteram isso, tá? A nossa queridíssima Isis, né, a orientadora da Ana Paula e também colega do PPGEA, faz um comentário também, ela diz que essa questão de acharem que não somos capazes é uma grande questão, né? Temos que provar o tempo todo a nossa capacidade, né? Isso realmente deve encher o saco, né? A Andréa Rentz, né, professora, obrigado, Andréa, pela participação, obrigado por ter feito a divulgação também desse momento para o grupo, para o teu entorno. Então, ela diz que, assim, nós vamos a campo com toda a família, né? Ela, inclusive, ri da situação, e depois isso tudo vira uma festa, porque todos ficam encantados em presenciar o que vivemos em nossas pesquisas, né? Então, às vezes, ser mãe também ter que motivar a família a pesquisar, né? Isso eu vou aprender contigo, inclusive, viu, Andréia? Quem é pai de 4 meninas tem que levar as 4 a campo também. A Samara Modesto, ela parabeniza a abordagem da Ana Paula, diz que o teu relato foi muito importante para mostrar o que a pesquisadora vive no seu cotidiano, né? E também os muitos desafios, e reitera que as mulheres cada vez mais são capazes, né? Professor. Oi? A Samara, ela me ajudou. A Samara, ela é uma colega lá do Epigel, e ela me ajudou, foi comigo a campo, né? Uhum. Eu vou no campo dela, ela vai no meu campo. Então, ela realmente sabe muito como uma força de desafios, né? Que a gente passou lá em Curuçá. Ela pode falar de carteirinha, né? Com certeza. Pode. Né? A Elane Gadelha, que é participante do Colins também, ela diz que temos que assumir o nosso lugar de fala frente a esse preconceito, machismo, a misoginia, enfim, o lugar da mulher onde ela quer estar, né? É o lugar. E a Renata Salles, ela parabeniza a todas as mulheres, ela fica muito feliz com as palavras de incentivo que foram repassadas por todas vocês, tá? Então, eu faço uma rodada final, né? Vamos voltar lá ao começo, né? A Laura, a Caroline, a Maili, a Ana Paula, vocês podem comentar no geral o que foi posto aqui pela palavra dos participantes e já podem dar a palavra de finalização também, tá? Então, por favor, Laura. Certo, professor. Bom, primeiramente, queria registrar também aqui meu agradecimento ao professor José Guilherme, que foi meu orientador no mestrado, né? Ele
inclusive me instigou coisas que até então não tinha pensado, né? Conseguiu fazer com que conseguiu despertar criticamente para o texto de uma forma diferente, né? O texto literário. Eu agradeço muito, porque isso me fez crescer muito na análise literária. E ao professor Daniel também, Daniel Fernandes, que faz parte do Colins, que é o vice-coordenador, que sempre está desafiando, né, cada um de nós, e fez um convite muito bacana para falar sobre antropização, num evento que haverá de antropologia visual. É um desafio muito interessante. Agradeço por isso, porque isso faz com que a gente cada vez mais busque aprimorar, né, o conhecimento e os aspectos metodológicos. Quanto às perguntas, alguém falou sobre a questão da influência na trajetória familiar. Família, eu acredito que seja musical. Eu acho que é a característica principal, né? Então, a música me influenciou muito, né? Meu pai era músico, então colocava sempre referências da música brasileira para a gente escutar desde pequeno. Eu acho que isso influenciou muito nas nossas escolhas. O meu irmão mais velho é um historiador, então, por exemplo, a presença da cultura nordestina estava muito forte na nossa família, através da música. E então, acho que isso influenciou, sim, de uma certa forma, as nossas escolhas. Então, o meu irmão foi uma grande influência também. Inclusive, ele é alguém com quem eu troco as minhas figurinhas, né? Ele é de história e eu de literatura. Então, a gente tem várias discussões muito interessantes, inclusive sobre ficção e realidade, né? É interessante quando você tem perspectivas diferentes, né, do próprio campo, e você pode trocar, né? Mesmo que seja totalmente discrepante da sua forma de pensar e daquela que você selecionou durante sua trajetória acadêmica. Então é isso, eu acho que a influência o estímulo à leitura, né, aos estudos, a colocar como prioridade. Acho que isso é importante para que você pense em uma carreira acadêmica, né? Então, os meus dois pais, meu pai e minha mãe são de áreas das exatas, porém, meu irmão e eu somos das humanas e minha irmã já é da área da saúde, né? Temos múltiplas formas, mas o intuito sempre foi pensar em colocar prioridade aos estudos, né? Em ser determinado a isso. Acho que isso é uma grande influência. Alguém falou sobre a questão da presença dos transgêneros, inclusive na pesquisa da Andifes, né, na Associação de Dirigentes de Institutos Federais, eles falam sobre os transgêneros, que são 1% quer dizer, autodeclarados, né? São 44,5% autodeclarados mulheres cisgênero, 41,7% autodeclarados homens e 1% transexuais. Porém, 12,9% não se classificam de nenhuma das maneiras ou não quiseram expor, não quiseram se declarar. Então, as barreiras, né, que ainda temos em relação aos gêneros, por essa visão do outro, né, acredito, em relação a você, e por tantos outros problemas que nós temos sociais, né, de convívio social, né. Então, as novas pesquisas estão levando em conta, pelo menos, os gêneros, os diversos gêneros que dentro da universidade, né, que estão presentes na universidade. É isso, eu queria agradecer a todas, ao professor, por essa troca, né. Acredito que o nosso papel é muito importante, nós temos que levar esse cajado adiante e aprimorar, né, junto com o colaboratório,
que faz com que a gente realmente se impulsione a pesquisa. E é ato de resistência mesmo. Mas eu estou emocionada. Porque é isso, né? Ser mulher já é nascer como uma criatura que tem que ser lutadora, né? E estar na universidade, ser professor, ser pesquisador, são atos de resistência. E a gente precisa fazer isso bem, né? Sempre procurar novos caminhos, novas possibilidades, mesmo que tenhamos vários entraves, e ir adiante, e não deixar que isso abale, né? O medo não pode abalar a sua vontade de querer fazer alguma diferença, né? Acredito nisso. Então é isso. Eu acho que a gente tem que, só para finalizar minha fala, corroborando com Ecléa Boz, que fala sobre a memória ser coletiva, né? Ela diz assim que mal termina a percepção, as lembranças já começam a modificá-la. Experiências, hábitos, afetos, convenções vão trabalhar a matéria da memória, né? Somos todos referências de memórias, né? Então a mulher tem que ser respeitada enquanto indivíduo, né? De memória. A escritora mulher tem que ser respeitada e valorizada, seja ela escritora artística, seja ela uma pesquisadora. Minha bandeira é essa, né? Respeitem as memórias e as mulheres como profissionais, como pesquisadoras, ou qualquer lugar, ou dona de casa, onde a mulher quiser estar. Acho que é isso. Muito obrigada por todos, pela presença de todos. É isso. Obrigado, Laura. Carol, por favor. Criado pelos meus avós, agricultores da roça, analfabetos funcionais, mas desde a minha infância eu sempre ouvi da minha avó, que é até engraçado, eu nunca esqueço isso, eu era ainda ali dos 12 anos, e ela sempre dizia: o teu marido tem que ser o teu emprego. Eu acabo ampliando, enlarguecendo essa mensagem que ela sempre me disse, né? E o que nós entendemos aí? Nós devemos ser protagonistas, né? Nós não devemos viver dependendo do outro, seja quem for, seja homem, independente de quem seja. Nós devemos ser protagonistas da nossa história, nós devemos ser protagonistas em tudo que nós fazemos, né? Então, a influência, né, vem desde muito novinha, e isso acabou se fortalecendo, essa vontade de ser protagonista, de pesquisar, de estudar, de ir para a pós-graduação, que é essa minha pretensão. É nisso que eu estou trabalhando, é também com esse intuito que eu participo do Colins, do colaboratório, né, participando das sessões de estudo, participando das ações, das propostas que o colaboratório pensa. É por esse motivo que eu também estou no NEICAM, né, no Núcleo de Estudos Culturais aqui da UEA, que é coordenado pela professora Jocilene, pela professora Edilza, que é coordenado por mulheres, né, é um grupo, até conversando com a Laura, né, nós comentamos sobre isso. Nossa, é um grupo só de mulheres, né, e isso faz com que a gente se sinta abraçada, com que a gente consiga enxergar um futuro, enxergar um caminho ao lado de mulheres pesquisadoras. E, de fato, eu creio que foi a Ana Paula que falou, né, o fato de ela ter a orientadora dela como presença de mulher no campo, fazendo pesquisa, isso ajuda, isso estimula, isso passa uma segurança, e, de fato, né, são exemplos de mulheres pesquisadoras que nós observamos e que nós admiramos e que nós buscamos aí
traçar o caminho, a trajetória juntas, né? Então, participar desses grupos de pesquisa tem sido de suma importância para instigar ainda mais o meu interesse pela pesquisa. Recentemente, agora ainda em contexto de pandemia, eu estive em campo, aqui no Porto da Balsa Amarela, no Amazonas, em Manaus. Eu estou em Manaus neste momento. Eu tive a experiência de fazer algumas entrevistas pelo método da entrevista narrativa, né, com dois senhores que trabalham com turismo local aqui em Manaus e com um senhor vendedor de peixe que fica localizado ao lado da Balsa Amarela, né? Então, a experiência de estar a campo, de entrevistar homens, né, também me trouxe aquele cenário já comentado pelas colegas aqui da mesa, de receio no primeiro momento, né? Mas a Maeli, ela foi narrando a sensação que eu tive nesse contato de pesquisa aqui com os sujeitos da pesquisa que eu estou levantando, que eu estou produzindo, que é o quanto a gente vai conseguindo ganhar espaço naquele ambiente, um ambiente que é deles, né, um território que é deles, mas vai entrando ali num estado de empatia e, consequentemente, de respeito, né? Então, se nós tivermos receio de ir a campo, se nós deixarmos de ir a campo pelo medo, pelo receio, nós nunca iremos construir esse laço de empatia, né, com o outro, tanto do sujeito da pesquisa conosco, quanto da gente com o sujeito da pesquisa, né? E aí é assumir a postura de pesquisadora, né, é assumir a postura de alguém que está ali para dialogar, né, que não chega com autoridade, e aí automaticamente, naturalmente, vai se construindo essa participação colaborativa para as nossas pesquisas atuais, para as nossas pesquisas futuras, né? Então, é basicamente isso. A experiência ela está sendo construída, né? Estou aprendendo muito no colaboratório com as colegas, com os professores coordenadores. Eu tenho sido bastante estimulada, né, pelo professor Daniel, que foi quem me incentivou a submeter o artigo recentemente para a revista Iluminuras, uma revista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, e aí adentrar e mostrarmos para todos que nós estamos produzindo, que nós estamos buscando, sim, visibilidade e protagonismo no que se refere ao campo da ciência. Mais uma vez, meninas, muito obrigada por esse momento, obrigada pelas trocas de conhecimento que são diárias dentro do colaboratório, né? E está sendo muito gratificante, e agradeço mais uma vez também ao professor José Guilherme por estar conduzindo esta mesa. Obrigado, Carol. Antes de passar para a Ana Paula, teve uma pergunta que ficou no ar, mas a gente aproveita, na tua fala, é uma pergunta direcionada para você. Se tu observastes e observa em campo uma diferença entre o que os entrevistados podem falar para homens ou podem falar para mulheres, homens e mulheres pesquisadores, pesquisadoras. Por favor, Ana. Sim, com certeza. A gente sente esse direcionamento, né? Até porque eu também, tanto na graduação, já tive essa experiência de estar com um amigo pesquisador homem com mulheres, né? Então, a gente sente realmente as perguntas sendo respondidas de formas diferentes. E, mais do que isso, assim, também sentimos também, nós como pesquisadoras, quando a gente entrevista homens e mulheres, né? As mulheres, geralmente, elas são bem mais acolhedoras, né? Elas acabam compartilhando alguma coisa dali, de ser mulher no seu dia a dia, que você capta, né? Ali você entende, você acaba levando aquela conversa muito mais para além do que eram as tuas perguntas, né? E você tem que ter até muito cuidado para você não acabar de desfocar daquilo, né? Que a gente sabe, quando a gente está em campo, a gente tem que ser neutra, o mais neutro possível, né? Mas há sim essa diferença. Eu senti isso sim, de algumas respostas ser direcionada diferente quando se trata de homem e mulher, né? Infelizmente, mas
de certa forma, a gente não está a julgar, né? A gente torce para que seja ampliado, por exemplo, que essa discussão seja ampliada, e a gente tem essa esperança de que isso acabe, né? De que isso não aconteça mais, de que a gente seja respeitada realmente como pesquisadora, de que levem a gente a sério, né, falando a linguagem popular, de que isso não aconteça, né? Então, realmente, já senti, sim, essa diferença. E, finalizando, né, agradeço também muito, essa tarde foi maravilhosa para mim, né, poder escutar vocês, poder ter essa interação também com as pessoas que estão ouvindo. Agradeço ao professor José Guilherme, né, em nome aqui do Colins, né, talvez eu seja uma integrante das mais novas, seja uma das mais novatas, mas está sendo incrível a experiência de estar participando do colaboratório. A gente realmente, como a Carol falou, é um mundo de discussões muito interessantes. Você se sente realmente inserida, não? Realmente eu me sinto como uma família lá, de que a gente compartilha, né, situações, questões nas reuniões, e o professor Guilherme deixa tudo mais leve, assim, mais agradável, né, por mais que a gente esteja discutindo ali questões sérias, né, discutindo artigos, produções importantes aqui para a Amazônia, para o Brasil, né, e ele traz também muita produção internacional, mas são momentos muito agradáveis, né, que realmente a gente se sente muito bem, né, eu digo como experiência própria, se sente muito bem estando ali. Então, eu agradeço muito o convite que ele me fez, né, de participar do Colins, e realmente, assim, uma experiência muito boa. E agradeço também, né, as meninas, o convite pela live, muito, muito bom estar com vocês. E para encerrar, né, sobre a questão de ser mulher pesquisadora, ser mulher na academia, né, eu acho que eu iniciei um pouco falando sobre o incentivo que eu tive da minha mãe, né, como a Laura falou, a família, né, às vezes não, te determina, né, te encaminha para muita coisa, ela é nosso pilar, né, mas eu posso dizer que eu fui agraciada com isso, ter esse incentivo dela, mas quem não tem também precisa ter esse direcionamento de ter força, de encarar isso e ir para frente, né, mesmo que não tem esse incentivo em casa, quem não tem esse incentivo de amigos, quem não tem esse incentivo de quem é próximo, né, eu acho que é importante a gente, enquanto mulher, vislumbrar o que a gente realmente quer, né, não importa se você quer ser dona do lar, se você quer realmente ser só mãe, se você quer realmente ir para pesquisa e ser mãe, se você quer ir para pesquisa e ser mãe, ser dona do lar, ser vendedora, enfim, não sei o que você, mulher, quer ser. Mas o que você quer ser, faça de coração e faça realmente com determinação, né, que a gente pode, sim, ser tudo isso e muito mais, né. A gente, como qualquer ser humano, como homens, a gente tem o nosso tempo determinado, a gente se dedica a fazer o que a gente quer, né? Então, quem realmente não tem esse encorajamento em casa, tem o encorajamento de dentro de si, né? Do seu coração, e realmente siga o que você quer, né? Então, por mais que seja muito difícil, a gente não pode desistir, né? Eu realmente leio muito sobre essa questão da cultura do estupro, né, que está sendo muito vinculada hoje em dia, e o que eu acho muito interessante é quando falam, né, que não é a maquiagem que você usa, não é a cor do seu cabelo, não é a hora que você está na rua, né, nada disso é culpa sua de quando alguma coisa do tipo acontece com você. Então, eu digo, nós mulheres, nós temos que ser quem a gente é. A gente tem que ter a cor do cabelo que a gente quer, a gente tem que usar maquiagem ou não usar maquiagem, isso é opção sua, o tamanho do vestido que você quer, né? Então, isso não te determina. O que determina realmente a tua atitude, quem você quer ser para a vida, né? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, né? Ser corajosas, ser francas consigo mesma, né? Não, eu acho que você ser franca com você te leva além, né? Você tem que ter essa verdade, quem você é. E eu acho que esse é o caminho do sucesso, né? Para nós mulheres, para o que você determina ser, né? E você sendo blindada contra essas questões da sociedade, isso consegue te levar além.
Então, eu agradeço muito a oportunidade, a essa tarde com vocês, e muito obrigada mais uma vez a todos. Também agradeço a oportunidade que eu tive, né, desde quando eu entrei no mestrado, ao PPGEA, ao FPA, ao EPIGEL, laboratório que de início eu pertenço ainda, né, apesar de estar quase defendendo, mas sempre vou me sentir pertencente lá, com a doutora Isis, e ao Colins agora, né, então, gratidão, gratidão, gratidão mesmo, gente, muito obrigada. Obrigadão, Paula. Maili. Como as meninas responderam a pergunta, né, eu vou direcionar para finalizar e fazer os agradecimentos na questão mesmo do colaboratório de pesquisa, que a Ana Paula deixou a deixa, né, que tem encaminhado essas proposições, atuação, para quem não conhece, siga nas redes, né, quem já está acompanhando pelo YouTube já está tendo acesso, mas a gente tem produções estão sendo divulgadas pelo Instagram, pelo website do Colins também, e que essas ações que fazem parte da proposta do Colins, do Colaboratório de Interculturalidade, Inclusão de Saberes e Inovação Social, elas possam fazer parte também do pensamento que está sendo proposto de desconstruir o paradigma que está aí, de desconstruir algumas situações que têm emplacado nessa atuação feminina, nessa presença feminina no ambiente acadêmico, dentre outros, e eu fiquei muito feliz que o poema da Maya Angelou também tenha agradado a muitas, e que essa seja uma fala de fortalecimento mesmo desse lugar poético. Eu me fortaleço muito também, né, das letras, da literatura, e como a Ana Paula disse, cada uma identificando a sua área, seus interesses, que possam construir ferramentas a partir daí para se fortalecer enquanto mulher, para se fortalecer nesse cenário pandêmico, nesse cenário que a gente está vivendo, de várias situações, né, complicadas. É um tempo difícil para os sonhadores, para as sonhadoras, que o diga. Então, que juntas, né, numa soma, nós possamos estar mudando esse cenário e estar propondo coisas novas, tecnologias sociais, inovação social. E eu agradeço muito essa oportunidade que o Colins proporciona a todos nós pesquisadores e aos que estão nos ouvindo, aos coordenadores do colaboratório, o professor Guilherme e o professor Daniel, por todas as ações que nos têm instigado a atuar mais, a produzir mais, a crescer mais, né? E não em disputa, mas em colaboração mesmo, em soma, né? Em partilha de interesses, de saberes. E eu quero agradecer muito também a todos que nos escutam, aos que deixaram questionamentos e que enriqueceram essa discussão. Muito obrigada. Tá, mais uma vez, agradeço a participação de vocês, né? E antes de encerrar, só gostaria de fazer alguns comentários e também até prestar algumas informações, né? A primeira é que a Unesco, né, através da Assembleia Geral da ONU, em 2015, estabeleceu que o dia 11 de fevereiro seja o Dia Internacional da Mulher e da Menina na Ciência, né? Então, a cada 15 de fevereiro deve ser comemorado esse Dia Internacional. E, evidentemente, o Brasil é um país signatário da ONU, e isso é importante que nós tenhamos como referência. Por outro lado, é uma discussão que caberia uma outra mesa, é que, se você busca informações sobre essas mulheres que se destacaram na pesquisa, né, inclusive existem premiações, né, láureas, né, em relação a isso, mas a grande maioria do reconhecimento da pesquisa são mulheres que pesquisaram na área das ciências exatas, naturais, na saúde e nas biológicas. Nas humanidades, parece-me que ainda fica mais agravante a situação, a condição da mulher que se dedica a trabalhar como nós todos, né, nesse colaboratório, a trabalhar com essas comunidades, com esses povos, comunidades tradicionais. Então, será que a gente não faz ciência, por mais que haja um Dia Internacional voltado para a pesquisadora? Então, acho que isso é algo que fica para que a gente possa refletir também sobre isso, porque existe uma discriminação interna, né, no que se considera ciência. Então, a discriminação já é
em relação à mulher, e muito mais a mulher que pesquisa na área das humanidades. Eu acho que isso deve ser revisto, né? E a gente vê porque só... Acho que congelou, né? Sim. Oi. Retornamos. Caiu momentaneamente, mas já encerrando. E, finalmente, eu acho que é muito tocante, nós, eu e Daniel, que somos homens e coordenamos o colaboratório, eu até fiz uma brincadeira aqui há pouco, obrigado, viu, Ana Paula, por dizer que eu torno mais leve, mas às vezes eu torno bem pesado algumas questões, mas é porque a teoria freudiana, talvez ela explique isso de certa maneira, né? Existe a figura, né, do imaginário e existe a figura do simbólico, né? Então, às vezes, nessa sociedade, a gente acaba, simbolicamente, assumindo a figura, entre aspas, né, psicanaliticamente falando, né? Por favor, me entendam, né? A figura do pai, aquele que castra, né? Então, isso é uma condição, muitas vezes, dessa tensão entre homens e mulheres, que eu acho que a gente deve considerar também. Mas, claro, não é apenas uma tensão, a gente tem que estar num diálogo constante que faz parte da própria pesquisa. E, para finalizar tudo que vocês falaram, eu me coloco muito numa posição de estar não apenas mediando essa mesa, mas mediando a minha própria vida, né? Afinal, eu sou pai de 4 meninas, né? Um balizamento que vai de 2 anos a 29 anos, né? Tenho 2 filhas bem adultas, outras mais novinhas, e isso também serve para que a gente possa refletir, claro, que eu quero que minhas filhas sejam como vocês, né? Vocês são exemplos para elas também, né? Sejam como vocês que nos deram uma aula e nos incentivaram cada vez mais a reconhecer, né? Nós homens, né? A reconhecer essa grande importância, por mais que todos saibamos na academia, mas isso também, vira e mexe, existe essa dificuldade, tá? Então, também foi um desafio para mim, não apenas em conduzir a mesa, mas também um desafio em me colocar como essa figura do pai lacaniano, do pai freudiano em relação ao que se faz, tá? Então, eu só tenho a agradecer, porque eu aprendi muito. A gente sempre aprende no colaboratório, eu aprendo com vocês, eu aprendo enquanto coordenação, né? Acho que todos os demais, tá? E acredito que foi uma grande aula para todos nós, inclusive para todos esses que participaram nessa tarde conosco, tá? Então, obrigado às 4, a Laura, Neila, a Caroline, a Maili, a Ana Paula, muito obrigado pelas palavras de incentivo, de experiência e incentivo, e obrigado a vocês que ficaram conosco até esse momento, e a gente espera ter outros momentos que possam ser tão gratificantes como foi esta tarde, tá? Meninas, muito obrigado, um grande abraço, sintam-se abraçadas colaborativamente, tá certo? Até mais, gente. Muito obrigado. Até mais. Boa tarde, boa noite. Até mais, boa tarde também. Boa tarde, noite, gente. boa noite, meninas e meninos.